Boa noite a todos, boa noite. Vamos falar hoje de perdão e indignação. Como eu disse para vocês, hoje vamos ter um relato aqui que muitas pessoas não sabem, não participaram. Então nós vamos falar sobre isso hoje e é um prazer ter vocês comigo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, minhas irmãs, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas, amigos do meu coração. Vocês são muito importantes na minha vida, no meu trabalho. Luciana Brito, nossa Lu, nossa filha querida, Francisco Morimoto, Jane Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais. Vibrações para o seu irmão, para o Gêner. Pedi a Rita para anotar Gêner Ferraz de Matos aqui, para a gente fazer a vibração no final. O Paulo Peterossi, Paulo, meu irmão, prazer ter você aqui. Eu te dei um abraço no Vale dos Milhos no domingo, Sueli Alves, nossa sobrinha querida, Carmen Pontes, a nossa Carminha, Vera Múcia, Francine Marichime, Isabel Cardoso, Ivo Pellegrini, meu irmão querido, que vai estar no nosso almoço, né? Maria Vilma, Luiz Souza, Maria Câmara Dias, Eliane Pacheco, Ana Maria Rodrigues, Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, hein? Maria Silva, Vânia Helena Comitini, seja bem-vinda. Maria Vilma Cavalcante Ramos, Belmira Cardoso, Neuza Panzan, minha amiga querida, a do Irmão X e também do IEF, sejam todos bem-vindos. A Rita Santina Vieira, claro, a minha amiga querida, meu amor aqui do meu lado, Silvia Regina Bentley, Ivone Sanches, também está conosco aqui, Euridice Ferreira Porto, logo a Dirce também sai por aqui, a Dirce Porto, Marco Valentim Granegna, do Museu Harmonia, Maria Irene Costa, minha companheira do Irmão X, Zé Carlos Romanucci, recuperado, vamos vibrar no final, tá bom? Vamos, a Dirce Porto, as duas irmãs aqui presentes, acabei de anunciar, mas já apareceu, as duas irmãs, seja bem-vindo, Miriam Godofredo também, minha irmã querida, Oswaldo Caquete também, seja bem-vindo, irmão. Você é novo por aqui, né? Seja bem-vindo. Sandra Romanucci e esposa Zé Carlos Romanucci, marido e esposa aqui conosco. Sejam bem-vindos. Aí a Dirce e a Deise também. Deise, sua linda, seja bem-vinda. Prazer em ter você conosco aqui na nossa live, viu? Muito prazer ter todos vocês. Espero que eu tenha falado o nome de todos, né? Então, que nós possamos estar juntos sempre e mais uma vez. Então, a Geralda Buchard também está conosco aqui, seja bem-vinda a Deveríssimo Maia, minha prima querida, é a avó da Tabata, né, aniversariante da semana. Isso, anota aí para mim, amor, por favor, que acho que eu não anotei aqui. A Deveríssimo Maia, a avó, né, a filha da Tabata, né, essa coisa linda, a Helene Yuxudo também, Elvira Prati também chegou. Seja bem-vinda, Elisete Vieira Soares, Eliane Souza, as duas irmãs também aqui conosco, a família, né? A Deolinda Alves e a Elvira Prati, primas, né, também. As famílias aqui reunidas, é muito gostoso isso. Como eu prometi, vou fazer um comentário hoje, que muitas vezes não sabem o que houve, né? E Ivone Sanches também está aqui conosco. Para ver se as pessoas... Vou chegando mais alguém para nós iniciarmos a nossa live. Então, é isso. Assim, no decorrer da live, se alguém surgir, comparecer, Solange Pires, seja bem-vinda, nós vamos, né, cumprimentando a todos e agradecendo a presença. Então, eu convido a todos para fecharmos nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade que temos de mais um encontro, estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos falar de perdão e indignação. Nós devemos e podemos sim nos indignar. Ivanildo também está aqui conosco, lá do Nordeste, seja bem-vinda. Então, vamos pedir a Deus, a Jesus, que ilumine os nossos caminhos, que nos auxilie, continue iluminando o nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho, com grandes dificuldades, mas teremos a certeza de que tudo irá se resolver, que tudo será acontecer da forma que tiver que acontecer. Silvia Munhoz, Ed Carlos Silva, seja bem-vinda, meu irmão. Sejam bem-vindos todos vocês. Então, que nós não percamos a nossa fé em Deus, em Jesus,
para que nós possamos seguir em frente a nossa vida e a nossa jornada. Se estamos reencarnados aqui, se estamos passando ou passaremos por alguma dificuldade, é porque nós, infelizmente, devemos passar por isso. Então, eu peço autorização aos mentores, a Deus, a Jesus. Hoje estou com a camiseta do nosso Chico Xavier, nosso ícone da nossa doutrina, que, pelo menos para mim, evita e evitou que eu tomasse atitudes drásticas em relação a muitas coisas. Depois que eu conheci essa doutrina, aí nós temos o Chico como exemplo para nós. Exemplo de equilíbrio, exemplo de respeito, exemplo de conhecimento, exemplo de compreensão. Então vamos iniciar a nossa live de hoje. Perdão e indignação. Nós ainda nos indignamos diante de fatos? Se sim, é sinal que nós estamos bem, que a indignação é de alguma forma que ainda estamos conseguindo pensar, não aceitando passivamente fatos negativos que ocorrem em nossas vidas. Cada ser humano fica indignado com algo, de acordo com o que viveu e que conviveu. Ângela Varenga, seja bem-vinda, abraço no Osmar, né? Eu tive o prazer de abraçá-los, né, no domingo no Wagner, fiquei muito feliz. Meu sobrinho Felipe Paiva Dipp também está aqui. Felipe, hoje seria aniversário do seu pai, né, do meu irmão, né, do Salvador. Vamos vibrar por ele no final, tá? Eu faria hoje 65 anos. Isso aí. Então, cada ser humano se indigna com o sofrimento que teve, com a situação que conviveu, né, relativo a algum sofrimento ou perda que pode ter sido vítima. Perda pode ser material, pode ser de um ser querido que desencarnou, coisas assim, né? Ivanilde Barbosa, seja bem-vindo. Então, vou compartilhar com vocês o fato que ocorreu aqui em minha casa. Na verdade, devemos tratar nosso lar como casa. Casa é uma construção. Lar é um ambiente onde nós estamos com a nossa família. Lar é muito mais importante do que casa. Boa noite, Penha Porto. Então, nós temos 3 irmãs hoje. A Penha, a Dirce e a... Ai, meu Deus, deu um branco na outra irmã. As 3 irmãs estão aqui conosco. Sejam bem-vindas. As 3 irmãs aqui conosco e a sobrinha também. A Nanúcia, minha prima lá de Valência, também está aqui conosco. Seja bem-vinda, prima. Né? A mãe do Léo Vinícius, que está indo muito bem na música, lançando várias músicas aí, né? Boa noite, prima. Né? Então, este fato ocorreu dia 18 de abril de 2020. Como eu disse para vocês, fato que aconteceu, que muitos de vocês não sabem mesmo porque nesse período eu estava começando as minhas lives, acho que era a 4ª live que eu iria realizar, ou 3ª live, né, nesse dia. Né? E só alguns amigos e parentes mais próximos souberam deste fato, porque eu não gosto de ficar divulgando essas coisas. Mas... E hoje, muitas pessoas que hoje participam da nossa live não participavam ainda naquela época, né? Tem aquele rodízio natural, né? Ioner Coane, seja bem-vinda, minha querida. Então, alguns de vocês, né? Eu vou perguntar para vocês, né? Que não souberam desse ato. Alguns de vocês já tiveram uma arma encostada em sua cabeça? E seu lar invadido, sem saber como aquilo iria terminar? Vilma Maciel, seja bem-vinda, minha irmã. Então foi o que nós vivemos aqui em nosso lar. Tive meu lar invadido, né, por 5 jovens, né, com a arma encostada na minha cabeça. 4, então, renderam a mim, fiquei deitado no chão da sala com a arma na cabeça, enquanto rendiam minha esposa, que estava na cozinha, nossa funcionária Maria, nosso filho caçula, na época com 16 anos. Fizeram uma pressão enorme, me ameaçando, queriam saber se tinha cofre, se tinha arma em casa. Jane Ferraz de Matos, seja bem-vinda. Eu já tinha te cumprimentado, mas te cumprimento novamente. Permaneceram um bom tempo em nossa casa, que eu nem sei quanto tempo. Levaram TVs, dinheiro, muitas roupas, inclusive uniformes de escola técnica que meu filho estudava, videogames dos nossos filhos. A sensação de impotência que temos nesse momento é enorme. Só quem já viveu momentos como esse sabe o que eu estou relatando. Porque não sabemos o que se passa na cabeça deles. Presenciamos tantos fatos, né, lamentáveis. Outro dia aqui próximo invadiram uma casa, assassinaram uma senhora de 81 anos. Né? Felizmente não cometeram nenhuma agressão física, nem abuso a ninguém. Mas não se trata de bens materiais.
não levam apenas nossos bens materiais quando isso acontece, mas levam nossa paz, nossa tranquilidade, porque o trauma que permanece demora muito tempo para ele ir embora, ou nunca vai. Inês Camaradia, seja bem-vinda. Até as balas de chocolate que a minha esposa havia comprado, porque ela confecciona ovos de Páscoa, eles levaram. Felizmente, naquele dia, fui ao banco e com o Monza, né? Como eu não utilizava muito esse carro, e Deus, em sua infinita bondade, fez com que sua bateria arriasse, eu deixei lá para depois ir buscar à tarde, quando o nosso filho que estava no trabalho com outro carro, irmos buscar o carro. Se estivesse na garagem, o prejuízo material certamente seria maior. E levaram 4 aparelhos celulares, talvez para tomar uma cerveja com os amigos, né? Quando levam nossos bens materiais, conseguimos recuperar e repor outros em seu lugar. Mas isso ocorreu no primeiro mês da pandemia. Sofremos muito para conseguir comprar celulares novos. Para cadastrar o chip, perdemos quase 15 dias. Ficávamos horas ouvindo gravações e nada se resolvia. Lojas físicas todas fechadas. Sou comerciante, perdi todos os meus contatos que estavam no celular para adquirir mercadorias. Foi uma luta imensa. Levaram um notebook com minhas palestras e um livro que estava escrevendo, que até hoje não tive coragem de recomeçar ainda. Os mesmos materiais recuperamos, compramos outros, graças a Deus que somos trabalhadores. Mas o trauma que permanece, que é o mais grave, nosso filho ficou muito abalado. Uma madrugada, um tempo após o evento, nossa campanha foi tocada de madrugada e policiais em nossa porta perguntaram se estávamos bem. Eu disse que sim, que a nossa casa é um sobrado, né? Eu saí na sacada em cima, e ele pediu para que nós descêssemos, imaginando que tinha bandidos aqui dentro, que estávamos rendidos. Bruna Garcia Porto, seja bem-vinda. Mais uma da família Porto. Família Porto hoje está maravilha. Eurides, a Penha, a Dirce, agora a Bruna e também a filha da Dirce também está aqui conosco, né? Maísa Veloso, seja bem-vinda. Abriu o portão, né? Os policiais pensaram que nós estávamos rendidos. Abriu o portão e confirmando que estava tudo bem, me perguntou se morava alguém e disse o nome do nosso filho. Eu disse que sim. Ele disse que havia ligado, pedido para uma amiga ligar para eles que havia invasores em nossa casa. Porque ele estava com trauma, ouviu um barulho, não sei onde foi, ele imaginou que nós estávamos sendo roubados de novo. Solange Munhoz, seja bem-vinda. Era reflexo do trauma, ele ouviu o barulho e não imaginou em sua mente que o fato estava se repetindo. Então eles não levam apenas os bens materiais, não nossa tranquilidade, levam a nossa paz. Subi rapidamente ao seu quarto e aquele lar do meu filho, eu jamais vou esquecer. Os olhos em desespero, me abraçando e chorando e me pedindo desculpa que eu estava desesperado, pensando que estávamos sendo roubados novamente. Aquele final de noite, ele permaneceu na nossa cama junto conosco. E é enorme, ele já tem até barba, já tinha barba naquela época. Isso me cortou o coração e até hoje me corta o coração. Estou dividindo tudo isso com vocês, que vocês são meus irmãos e irmãos de alma. Talvez assim, alguns que não compreendam, porque combati tanto, continuarei combatendo quem protege e quem aplaude essas pessoas que defendem quem comete esses atos de desrespeito e de violência contra nós. Felizmente, nenhuma vida foi levada aqui no meu lar. Mas não é o que ocorre sempre. Muitas vezes a vida é levada, mesmo se haver reação por parte da vítima, pela certeza da impunidade. E nós vemos isso, infelizmente, em todos os momentos. Não é verdade? Tomam o bem de alguém e dão um tiro simplesmente porque decide que aquela pessoa não merece mais viver. Mas o que mais me deixa indignado é que pessoas que são amigos, parentes mais afastados, mas especialmente aqueles que são do mesmo sangue é metáfora, porque o que conta é o espírito, e ainda compactua e escolhem quem defende essas pessoas que são taxadas como vítimas da sociedade no momento de uma eleição. E que também foram vítimas também dessas situações, que também foram assaltados já. Tem alguém que diz que a pobreza é a causa da criminalidade, que não é verdade? Que essa mesma pessoa disse que a pobreza que é a culpa da criminalidade. Mesmo porque a nossa população, e eu discordo, a nossa população é formada por pessoas pobres, em torno de 52 milhões, segundo o IBGE. Nasci muito pobre no interior de Minas Gerais, eu nunca encostei uma arma em ninguém para roubar, para conquistar o que eu conquistei.
E quem disse isso é irresponsável e acusa pobres trabalhadores que saem todos os dias, às madrugadas, do extremo oeste da cidade, por exemplo, de São Paulo, às 4 da manhã para chegar ao seu trabalho às 7 da manhã, e no final do seu expediente, mais 3 horas de aventura em trens e ônibus lotados, chegando em casa apenas para dormir no dia seguinte a mesma aventura novamente. Mulheres sendo abusadas em vagões de trens superlotados. Presenciamos isso constantemente. Até vagão para as mulheres separadas foi necessário. Portanto, pobreza não é sinal de desonestidade, que se tem o direito de subtrair os bens do próximo. Se não nos indignamos diante de fatos onde famílias são desfeitas, porque uma dessas vítimas da sociedade decidem que o seu filho, seu pai, seu amigo, aquela idosa deve morrer e pronto. Neste momento, e nesse mesmo dia, desse fato muito triste que compartilhei com vocês, era uma quarta-feira, 18 de abril de 2020, como eu disse, eu estava iniciando as minhas lives. Porque tudo estava fechado, as casas espíritas e todas as casas religiosas estavam fechadas. Como levaram nossos celulares, felizmente, nosso filho que estava no trabalho e não estava presente, o seu celular foi salvo. E consegui realizar a live assim mesmo. Mesmo após o evento, embora abalado, pedi auxílio aos mentores e não deixei de realizar o que havia me comprometido a realizar. Né? Vou publicar essa live deste dia e verão em que momento algum desejei mal a eles. E como nada é por acaso, o tema que havia escolhido para aquele dia foi a porta larga e a porta estreita. Eu nem sabia o que iria acontecer. Que fala exatamente da escolha da porta larga, da perdição, da desonestidade, da porta estreita, que é a da honestidade e do caminho reto. Na verdade, devemos sentir mais pena que ódio dessas pessoas. Por isso a live de hoje é perdão e indignação. Que ainda é muito melhor sermos a vítima do que sermos os algozes. É o que a doutrina espírita nos ensina. Que cada qual responde por seus atos perante Deus. Mas não podemos ser coniventes com a desonestidade. O que penso a respeito dessas pessoas é que são vítimas, mas não da sociedade, mas em sua maioria vítimas de famílias desestruturadas e que não ensinaram o valor do respeito e da honestidade. Na minha infância, e creio que é na infância de muitos de vocês que estão aqui presentes na live, se levássemos algo, algum objeto que não nos pertencesse, nossa mãe não nos dava uma surra e fazia com que devolvêssemos. Um criminoso não chega a um grande roubo sem iniciar pelos pequenos. Ninguém chega roubando um banco inicialmente. Primeiro ele rouba o lápis da escola, a borracha, depois ele rouba o celular, e depois ele está roubando um carro, e depois ele está indo não sei para onde. Porque a família não educou, não ensinou. A família é a base de tudo. Isso pode se iniciar na infância, muitas vezes com a conivência da família, que faz vistas grossas para o fato. Quando ocorrem esses fatos, que devemos, na verdade, sermos gratos a nossos pais, que nos educaram mesmo através de palmadas, mesmo sendo pobres, que hoje é proibido, na verdade, dar umas palmadas, né? Mas é muito melhor levar as palmadas dos nossos pais do que sermos corrigidos pela polícia ou mortos pela polícia. Tia Raquel de Moraes, seja bem-vinda, minha irmã. Mas o que funciona muito bem as palmadas, pelo menos para mim funcionou. Me ensinou a ser um homem de respeito, ser um homem trabalhador. A família é a base de tudo. Emmanuel nos disse no livro Vida e Sexo, que ele diz: temos dessa forma no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Mas este lar deve estar estruturado em bases cristãs, e não apenas no falar, mas no agir, no demonstrar, no exemplificar. Quando deixamos de nos indignar e sermos de alguma forma coniventes com o desrespeito, escolhemos alguém para nos representar, que defende o erro e a desonestidade, não deixe de me indignar. Temos o direito de nos indignar, sim, mas deixo claro que essa indignação não é significado de exclusão dessas pessoas da minha vida, mas que estou triste, decepcionado, e isso eu estou. E muitos de nós estamos. Mesmo porque eu não sei se estou errado em minhas convicções. Pode ser que eu esteja errado e que Deus nos ilumine e me prove que eu esteja errado. Sempre comento da mesma forma que me sinto indignado pela escolha do meu próximo. Ele também pode estar indignado pela minha escolha. A repulsa que cada ser humano sente é inerente ao sofrimento de que foi vítima. Quem perdeu bens materiais fala de uma forma, né? Maria Alves, seja bem-vinda.
Valde Souza também, seja bem-vinda, minha irmã. Prazer receber você aqui em nossa live. Né? A repulsa que cada ser humano sente é inerente ao sofrimento de que foi vítima, como eu disse. Quem perdeu bens materiais fala de uma forma. Quem separou de um ser querido, que de alguma forma imagina que um determinado candidato foi culpado por aquele fato, também irá se indignar com a escolha do outro. Eu não estou defendendo quem perdeu, quem ganhou a eleição. Mas quem brincou com a morte e alguém da sua família desencarnou, naturalmente que vai ter uma repulsa por aquela pessoa. Não é verdade? Todos erram, todos os seres humanos erram. Nossas escolhas, nós temos dois caminhos, mas sempre devemos escolher uma coisa mais que seja mais conveniente para nós, apesar dos pesares. Seja alguém que defenda mais a nossa família, que defenda e que não defenda essas pessoas que invadem nossas casas, que tiram a vida dos nossos filhos, que tiram a vida dos nossos parentes, que desrespeitam. Isso jamais eu vou aceitar. Que seja alguém que defenda o cidadão de bem, e não o cidadão que comete erros. Não o cidadão que invade os nossos lares, que leva na vida dos nossos seres amados. Quem separou de ser querido de alguma forma, imagina que um determinado candidato foi culpado. Né? Mas, na verdade, nós da Espiritismo sabemos que nada acontece por acaso. Ninguém desencarna antes do momento oportuno. E essa pandemia, essa é uma situação de, segundo plano maior, de uma limpeza, de um trabalho de que das pessoas têm realmente que retornar ao mundo espiritual. Senão não desencarnaria. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Não estou dizendo que é verdade ou não o que eu disse. Eu ouvi muitas coisas por esses tempos. Frases infelizes de todas as partes. Todos os seres humanos têm as suas frases infelizes. Só que essas pessoas são gravadas o que eles estão dizendo. É gravado o que se fala. Como é gravado o que se fala, né? Tudo que se fala é gravado e as pessoas usam isso muitas vezes em pequenas frases, tirando o sentido total do que se disse. Seres humanos são falhos, todos somos, frases infelizes, todos nós dizemos, mas algumas vezes causam impactos muito negativos. Mas uma frase que sempre me deixa indignado é aquele que afirma que tudo é igual. Não existe tudo igual. Seres humanos são individualidades, sempre haverá diferença em atitudes e o que defende. Nem gêmeos são iguais. Vivemos em um planeta de expiação e provas, onde o mal ainda prevalece sobre o bem. A falta de religiosidade, o pensamento do morreu, acabou, é um grande empecilho para que desrespeito e violência deixem de ser praticados. Sejam praticados. Desculpe. Quando todos tiverem a certeza da reencarnação, aceitando que tudo que se pratica retornará, inevitavelmente, sem sombra de dúvida, retornará para aquele que o pratica. Certamente que esses fatos diminuiriam sensivelmente e em algum momento vão cessar. Mas só cessarão quando nosso planeta conquistar a condição de planeta de regeneração. O apóstolo Paulo nos alerta: irai-vos e não pequeis. Rosa Benta, seja bem-vinda. O que ele quer dizer é que nossa ira não deve de forma alguma descambar para o pecado e para a agressividade. Algumas vezes é permitido que nós iremos, na verdade, essa ira em conformação à raiva propriamente dita. Quando a justiça dos homens é desrespeitada, né, ou quando a balança da justiça pende para um lado distinto, diferente da justiça divina, que é perfeita e justa, permanecer calado é sinal de aceitação e muitas vezes de desânimo. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, ele diz assim: e não deem lugar ao diabo. O diabo, na visão espírita, é apenas um espírito de baixa evolução, que nesse momento de desequilíbrio, eles se aproveitam desse desequilíbrio, não só de uma pessoa, mas de um grupo, ou de uma nação, né? Ou de uma instituição religiosa, pode ser espírita, pode ser uma igreja, ou qualquer que seja, ou um templo. Eles podem se infiltrar ali e fazer com que se desequilibre todo o ambiente. Temos instituições espíritas desequilibradas nesse momento. Antônia Posatos, seja bem-vinda. Nesse momento de desequilíbrio, eles se aproveitam e atacam exatamente os dirigentes dessas instituições, fazendo com que a agressividade ocorra através de intuições negativas dos irmãos menos felizes.
A compreensão de atos e escolhas que ocorrem, algumas vezes, são difíceis de ser absorvidos. Devemos ter muito cuidado com o que dizemos, porque as palavras possuem um poder enorme de construir ou de destruir. Se queremos criticar, devemos procurar provar que somos diferentes. Mas o silêncio é de ouro. E muitas vezes o silêncio é a melhor escolha. Por isso, ultimamente, eu tenho preferido, muitas vezes, me afastar, me calar e até me isolar em alguns momentos. Porque palavra falada e vidraça quebrada não tem como recuperar. Os cristãos foram perseguidos e quando tiveram a oportunidade de se mostrar diferentes, de praticar o perdão, perseguiram, assassinaram, se comparando aos que os assassinaram também. Perseguindo da mesma forma que foram perseguidos. As cruzadas, que foram 9 no total, subtraíram em torno de 1 milhão de vidas entre cristãos e muçulmanos. E até hoje continua essa guerra. Se queremos nos mostrar superiores, não podemos agir igual àquele que nos prejudicou, agindo contra ele da mesma forma. Quando ocorreu o fato aqui no nosso lar, em minha casa, algumas pessoas queriam ir atrás, mas eu não permiti. Não sei quem são e nem quero saber quem são. A justiça é divina, não devemos jamais tomar a justiça nas nossas próprias mãos. Quem age assim está se equiparando ao agressor. Se fizermos o mesmo, estamos nos colocando no mesmo nível que eles. Se alguém nos agride e agimos da mesma forma, nós somos melhor do que aqueles que nos agrediram. Se alguém tira a vida de alguém que amamos, o primeiro impulso é a vingança. O olho por olho, o dente por dente. Mas se devolvemos na mesma medida, não podemos nos imaginar superiores a eles. É fácil não nos imaginar, não nos indignarmos e pensarmos em vingança no primeiro momento? Claro que não. Não é fácil. Claro que não é. E como disse lá atrás, é nesse momento que os irmãos menos felizes se aproveitam para entrar em ação no momento de nosso desequilíbrio. E é quando tomamos decisões que podem repercutir negativamente, não apenas na presente encarnação, mas também nas futuras encarnações. Indignação, sim. Mesmo porque não se indigna com a injustiça, né? Que não se indigna com a injustiça e a violência, e tudo que não está de acordo com as leis de Deus, não pode ser considerado um bom cristão. A indignação é saudável e prova que ainda não perdemos a fé e a coragem de resistir. Significa que não desistimos diante dos empecilhos e desrespeito a que somos submetidos. O próprio Jesus se indignou, e mais de uma vez, quando critica os escribas e fariseus por cobrarem por suas orações, explorando principalmente as viúvas que eram protegidas, as viúvas e os órfãos mais protegidas, até pelos fariseus. E eles as exploravam, fazendo longas orações, como disse Jesus. Explorando. E o mais marcante, quando fica indignado no templo, por estar sendo utilizado para comércio, onde ele expulsa os cambistas do templo. Não é verdade? E ainda hoje, infelizmente, ainda existem os mercadores do templo. Sodoma e Gomorra é uma demonstração da ira de Deus, onde aquelas cidades estavam tomadas de todas as formas de devassidão e sensualidade. Estamos vivenciando hoje isso novamente. Vivenciamos muito sofrimento nesses últimos anos, mas quase ninguém analisa de forma correta a razão desses desencarnes coletivos. É mais fácil a gente culpar alguém, não a nós mesmos como humanidade, que estamos no caminho errado. É mais fácil e tranquilo acusar a uns e outros e não a nós mesmos, como coletividade, por tudo que ocorre no planeta. Por nossos desmandos e atitudes equivocadas que a humanidade está escolhendo. Cuida-se do corpo, mas não se cuida do espírito. Sodoma e Gomorra, na verdade, está muito parecido com os dias de hoje, ou não está? A indignação não deve ser demonstrada em forma de agressões e até assassinatos, como presenciamos muitas vezes. Não estamos vivendo Sodoma e Gomorra, muitas situações parecidas, sensualidade, desrespeito, ou não? Coisas absurdas que vemos acontecendo? Ou essa morte coletiva de milhões não tem muito a ver? Não é mais só nós vemos que Deus está nos punindo por isso, do que ficarmos culpando um e outro? É mais fácil culpar uma pessoa. Né? A indignação não deve ser demonstrada em forma de agressões, assassinatos, como eu disse. Indignação, algumas vezes, é fruto apenas da escolha de alguém. Por um partido diferente, uma equipe de futebol diferente, uma opção sexual diferente e tantas outras diferenças. E na hora essas indignações são transformadas em ódio e que muitas vezes acabam em mortes. A indignação não é proibida,
mas que esse descontentamento não ultrapasse o limite do respeito de opinião. Não é raro nos indignarmos conosco mesmos, quando cometemos erros, principalmente quando são enganos repetidos. Como, por exemplo, quando oferecemos nova oportunidade a alguém, descobrimos que não houve mudança, ficamos indignados e irados conosco mesmos, dando a nova chance àquela pessoa e sabendo que ela não mudou nada. É o que está acontecendo hoje no nosso país. Vemos que o discurso é o mesmo. Não devemos esquecer que estamos reencarnados em um planeta de expiação e provas. No capítulo 5 do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, temos a justiça das aflições, que diz assim: algumas aflições que somos vítimas, trazemos conosco como resgate de outras encarnações. Mas algumas aflições de que somos vítimas hoje, ou seremos no futuro, pode ser o reflexo das escolhas equivocadas que tomamos na presente encarnação. A quem então de homem deve responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Incúria que quer dizer desleixo, falta de cuidado e negligência. Então não vamos reclamar se amanhã nós sofremos como humanidade pelas nossas escolhas. Não vamos, a nossa má estrela, do azar, como nós somos azarados. Não somos azarados, nós simplesmente escolhemos errado muitas vezes. Não quer dizer que quem escolheu errado. Cada um escolhe porque acha que escolheu certo. E nós temos que respeitar essa decisão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, está assim: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Mesmo que as autoridades humanas autorizem algo, o verdadeiro cristão ou espírita cristão deve primeiro analisar se está de acordo com as leis de Deus. Não vou elencar aqui quais seriam essas autorizações, mas eu posso citar o aborto. Por que não? Cada qual analisa através da inteligência, o uso da consciência e livre-arbítrio que Deus nos oferece à nossa criação. E para encerrar, eu vou compartilhar com vocês, que não são voluntários, a prece que se faz no início de nossas atividades nas instituições espíritas. Eu quero desculpar se eu me alterei, se eu falei da forma talvez diferente que vocês estão acostumados a falar. Mas eu tinha que falar sobre isso e eu tinha que dividir isso com vocês. Que às vezes fala assim, o Hélio Paiva, ele fala muitas coisas, ele publica muitas coisas. Então talvez vocês agora compreendam melhor o porquê. O porquê que eu combato isso. Eu vou continuar combatendo o desrespeito, a falta de respeito com nossas famílias, essas pessoas que tiram a nossa vida, tiram a nossa tranquilidade. O que mais me machucou em tudo isso foi o olhar do meu filho, desesperado, totalmente desesperado, sabe? Aquilo dói muito no nosso coração. Eu não desejo isso a ninguém. Nem é o meu maior inimigo, mas que eu não tenho inimigos. Se a pessoa não gosta de mim, paciência. Mas eu não tenho raiva de ninguém. Cada qual tem o direito de seguir a sua vida. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Mas não se esqueça que as decisões coletivas não afetam apenas a quem tomou aquela decisão, mas altera a vida de todos. Por isso que é muito importante. Né? Quem mora em condomínio sabe disso. Quem vota de uma forma, né, acaba repercutindo em todos que moram naquele condomínio. E o nosso país pode ser igual a um condomínio. O mundo pode ser considerado um condomínio. Né? Onde decisões de uns afetam os outros também. Como eu disse, para encerrar, vou compartilhar com vocês uma prece, quem não é voluntário não sabe, na preparação das salas de passe, no começo do nosso trabalho, nós temos a prece das fraternidades. Que eu gosto muito, é muito linda, e nós precisamos disso. Sempre, agora mais do que nunca precisamos. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei e desamparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei e desamparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei e desamparai-nos contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muita paz a todos, obrigado por estarem comigo. Como eu disse novamente, desculpem
pelo tom que eu disse, pela forma que eu falei, mas me sinto feliz de dividir isso com vocês, porque talvez assim vocês compreendam melhor a minha razão, a minha luta, o que eu defendo. E vou continuar defendendo até os meus últimos dias encarnados aqui. E depois desencarnado também, porque a vida continua, eu sempre lutarei contra isso, contra o desrespeito. E, infelizmente, algumas pessoas fizeram a escolha, mesmo sabendo que nós sofremos, mas eu os perdoo também. Porque só quem sente, só quem sabe é quem sente. Então, nós vamos agora às vibrações, vamos relaxar. A hora dos parabéns, a hora dos agradecimentos. Deolinda Alves Neves está aqui também. Né? Clóvis Pinheiro também, boa noite, seja bem-vindo. O nosso Dão. Né? E hoje desencarnou 2 artistas do nosso país, Gal Costa, Rolando Boldrin. Saudade dos seus causos eu vou sentir, ainda bem que tem gravados. Né? A Gal Costa, que me vem à mente, a novela Vale Tudo. E a novela que terminou, que era do Odete Reutemann, né, amor? Mas que terminou com o Marco Aurélio, que era o personagem do Reginaldo Farias, dando uma banana para nós fugindo de avião do nosso país. E nós continuamos recebendo banana das pessoas que deviam nos representar. A novela foi, acho que em 88, nós continuamos recebendo banana. E tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Sempre vencendo. Não é verdade? Então, Edson Cunico, meu amigo querido, aniversariou no dia 3. Jefferson, filho do Reginaldo Alves, nosso marido da nossa sobrinha querida, nosso sobrinho também do coração, aniversariou no dia 3, o Jefferson. Zé Carlos Cordeiro dos Santos, meu amigo querido, dia 4. Regina Célia, dia 4. Ana Maria Rodrigues Camargo, que agora está morando aqui no Espírito Santo, nossa amiga do Irmão X, dia 5. Isabel Garcia, mãe da Bruna Garcia Porto, aqui presente na nossa live, dia 5. Laís Trevisan, aniversariando hoje, filha da Ivanilde Barbosa, acho que está presente aqui na nossa live também. E pedindo vibrações para que continue se recuperando bem, que sofreu a cirurgia hoje, iniciou meio-dia a cirurgia da Ana Paula, que é esposa do meu irmão de voluntariado, do Irmão X, na sexta-feira à noite. Rogério Pérez foi no Hospital Paulistano hoje de manhã, cirurgia do intestino, vibrando pela Ana Paula, para que ela possa ser auxiliada e possa seguir se recuperando bem. A boa notícia, o Zé Carlos Romanucci aqui presente, ele Sandra Romanucci, ele fez a cirurgia da próstata, lembra, pedido da semana passada? Ele está curado, não precisa fazer nenhum tratamento mais, tiver a cirurgia da próstata, ele não precisa fazer químio nem nada, graças a Deus, obrigado aos mentores amigos que estão presentes auxiliando. E a Naná, irmã da Eunice Fracasso, terminou as químios, está bem, agradece a todos. E pedir vibração do meu irmão Alexandre Pereira, com trombose no braço, está se recuperando, já está trabalhando, mas vamos seguir vibrando pelo nosso irmão, está trabalhando, mas ainda está com dificuldade, falei com ele hoje, vibrando por ele. E a Cristina Gosquiavo Guimarães, irmã do meu irmão de coração, o Márcio Guimarães, né? Está com dores do corpo, com muita tosse, pediu para vibrarmos por ela. E hoje, dia 9 de novembro, como eu disse no início da live, o meu irmão Salvador faria aniversário hoje, 65 anos, desencarnou, já 8 anos, já retornou à parte espiritual, vibrações para o meu irmão. E o aniversário da Isis, a Isis que completou 3 anos, oh, sua linda, você é demais, ainda mais quando conta parabéns, que você pula, né, essa coisa linda, beijo para você, para sua mamãe Patávita, para os vovós, o Maia e a Adri, os bisavós, Mereba, o meu primo Geraldo e a Cida, e a toda a família. Beijo para você, menina linda, que Deus ampare a você, que os bons mentores amparem a todos, os que eu pedi aqui vibrações de saúde, agradecendo pelo nosso irmão, auxílio ao nosso irmão Zé Carlos Romanucci, que está curado, graças a Deus. Prazer imenso. O último domingo foi o domingo no Vale, encontrei vários amigos lá, inclusive o Angelo Alvarenga, que está aqui presente, e muitos amigos, a Ivanilde,
vários amigos queridos, Antônio Sintra, todos, né, muito, a Nessi, enfim, a Sol, nossa, quantas pessoas amigas. Não dá nem para falar de todos aqui, mas foi um prazer. Obrigado a vocês pela presença e pela paciência. Que Deus ampare a todos e que não aconteça com vocês, de forma alguma, a nenhum de nós, a nenhuma pessoa, o que nós passamos de dificuldades aqui, porque realmente é muito sofrido. Só quem passa é que sabe. Às vezes as pessoas que fizeram alguma escolha, se tivesse passado pelo que a gente passou, realmente pensaria 2 vezes. Mas a vida é assim. Vamos seguir em frente, nos amando, nos respeitando. Às vezes o coração dói, mas isso passa. Tudo passa, como diz o nosso querido Chico Xavier, que hoje estou usando a camiseta do Chico Xavier, que você sabe adquirir lá na casa do Chico Xavier, lá em Uberaba. E pode ter a certeza, muitas decisões do que eu tomo, eu devo muito à nossa doutrina. Agradeço sempre a Deus pelo ter conhecido essa doutrina, pelas decisões que eu tomo, sempre baseado na nossa doutrina, porque certamente, se eu não tivesse conhecido, muitas vezes, as decisões que eu tomei, em relação à vingança, provavelmente teriam sido diferentes. Mas hoje eu já penso diferente, graças a Deus. A Anis está agradecendo. Tá bom. Que legal. Dá um beijo nele, tá bom? Depois nós vamos levar uma lembrancinha para ela. Tá certo? Então, beijo a todos. Muito obrigado por estarem comigo. E que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana. E amanhã estarei presente no Luz Harmonia Chico Xavier, fazendo uma palestra presencial, Rua Antônio Marcondes 584. Beijo a todos, beijo no coração de cada um, muita paz a todos. Vamos fazer nossa vibração, fechando nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que tivemos de estarmos juntos novamente. Que o amor, o respeito, as decisões sigam em frente. E que a Mãe Maria cubra o nosso país com seu manto azul sagrado, para que os novos dirigentes desse país nos respeitem, nos dê condição, principalmente, de reclamarmos, porque nós vivemos uma democracia, temos todo o direito de opinar positivamente ou negativamente. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos e muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem todos com Deus. Muita paz a todos.